que têm os cuidadores de não saber lidar já com a situação. Conheça a próxima história e depois assista connosco à conversa. Neste bairro de Valmilhaços, concelho do Seixal, por diversas vezes Maria José, de 50 anos, terá incomodado os vizinhos com insultos e atitudes de gozo. O marido Manuel, um pré-reformado de 61 anos, cansado de pedir desculpas pelas ações da mulher, tê-la assassinado na noite do dia 1 de maio e terá ingerido veneno logo a seguir. Maria José foi encontrada cadáver a 2 de maio, enquanto Manuel foi socorrido no dia seguinte e já não corre perigo de vida. A investigação do crime ficou a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal. É psicóloga. Sra. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa conversa. Estou a receber aqui, eu e a Cristina, nas nossas páginas do Facebook, muitos comentários e, curiosamente, todos os comentários, e certamente partem da experiência de cada pessoa, dizem que é desgastante cuidar a 100% de quem precisa, seja marido, seja mulher, seja filho. Portanto, será que este senhor foi enchendo, e passo a expressão, até explodir desta maneira, porque reconhece tranquilidade e calma no seu dia-a-dia? Nós podemos falar apenas de probabilidades, sim, mas estamos a especular apenas. Exatamente, há muita verdade nesses comentários, porque ser-se cuidador de doentes físicos ou psicológicos é muito difícil, mas é particularmente difícil o trabalho, os cuidados prestados por estas pessoas que têm a seu cargo, têm ao seu cuidado pessoas com perturbações emocionais. E que não são apoiadas, porque se esta senhora estava realmente a ser medicada, por exemplo, e apoiada, este senhor certamente ninguém cuidava dele. Ninguém é a palavra certa, porque estas são pessoas que estão normalmente desamparadas. Estão desamparadas pelo Serviço Nacional de Saúde, que não as reconhece sequer como doentes, e são-no muitas vezes, porque estas são pessoas que estão quase sempre deprimidas, estão desamparadas pela família, pelos amigos e pelos conhecidos, que muitas vezes proferem frases do género: esta pessoa fez uma escolha quando casou com outra pessoa. Nós fazemos escolhas, é verdade, mas ninguém escolhe este fardo. E este é um fardo muito pesado. Este é um fardo que condiciona normalmente a nossa saúde mental. Portanto, estamos a falar de alguém, eu sublinho aqui, que estaria desamparado e que terá sido levado ao desespero. É porque às vezes as pessoas não querem internar os seus parceiros, ou uma mãe, um pai, o que quer que seja, porque se sentem culpados de não cuidarem deles no final de vida ou em momentos mais difíceis. Mas o que é certo é que nem todos nós temos capacidade para cuidar de pessoas doentes, não é? Cristina, nenhum de nós pode ser ao mesmo tempo marido, psicólogo, médico, enfermeiro, bombeiro e por aí fora. E, portanto, nenhum de nós está verdadeiramente preparado para este tipo de problemas. Depois, quando falamos de internamento e de internamento compulsivo, falamos aqui de muita coisa, nomeadamente da legislação que tem vindo a ser alterada. É cada vez mais difícil internar alguém compulsivamente. Portanto, mesmo que no limite este senhor quisesse fazê-lo, eu não sei se estaria autorizado, porque eu não sei se esta senhora constituiria perigo para alguém. Depois estamos a falar, como a Cristina dizia, e bem, de alguns sentimentos de culpa que tendem a condicionar estas pessoas, estes cuidadores. É muito difícil para quem assume as suas escolhas, as suas responsabilidades, entregar o seu ente querido, a mulher, o pai, o filho, a uma instituição. É difícil, mas muitas vezes esse seria de facto o caminho que evitaria, por exemplo, situações como esta. Porque aqui este homem já não só cuidava da mulher dentro de casa, como ainda depois passava pela vergonha de ter que pedir desculpa aos vizinhos pelo incómodo que ela causava junto deles, não é? Já era aqui não só o sacrifício e toda a pressão que vivia dentro de casa, como o ter que se expor fora de casa junto dos vizinhos, não é? Estamos a falar de vergonha, estamos a falar do embaraço, estamos a falar de humilhação, e eu não sei, dentro do caminho especulativo que estamos a trilhar, eu não sei até que ponto é que este senhor foi ou não vítima, por exemplo, de alguma forma de violência emocional, nomeadamente de humilhação dentro de casa. Porquê é que me refiro a isto? Porque estas são, de facto, situações muito comuns em casais, quando um deles está doente, por exemplo, com alguma forma de esquizofrenia, com uma perturbação bipolar, por exemplo. Pode ser violento, pode agredir, pode dizer coisas que não eram certamente as que queria dizer, não é? Porque há uma alteração de pensamento, porque há um despudor que é muito característico nestas perturbações e que os leva a agredir verbalmente, pelo menos, às vezes está fisicamente a chamar também. Nomes, por exemplo. Exatamente. Podia ser uma simples palavra a despoltar toda esta situação, não é? Eu não sei se foi uma simples palavra. Eu presumo que tenha sido, de facto, a acumulação ao longo de muitos anos. Eu digo após a acumulação, não é? Repare, Manuel Luís, nós estamos a falar uma espécie de panela de pressão que
Exatamente. Mas nós estamos a falar de perturbações que surgem, de um modo geral, no início da vida adulta e que nem sempre são imediatamente diagnosticadas. Portanto, mesmo quando estes senhores iniciaram a sua vida, o seu percurso a dois, é possível que esta perturbação não estivesse ainda identificada. É possível que tenham feito um caminho dentro de alguma normalidade. E quando a perturbação passa a ser identificada, eu também não sei se ela foi reconhecida até pelos próprios. E depois este também é um pré-reformado, ou seja, ele tinha de antes o escape do trabalho, não é? Onde se libertava, onde se calhar até falava, e de repente está em casa 24 horas por dia. E tudo isso complica muitas vezes, não é? Com certeza, tal como complica a saída de casa dos filhos. Estamos a falar de um casal cujos filhos já não viviam com eles e, portanto, quando falamos... Já não há esse apoio também. Exatamente. Portanto, este Estão senhor sós um com o outro. Exatamente. Para o pior e para o melhor. Sendo que se já é difícil para a generalidade dos casais conviverem, portanto, nesta fase da vida, por isso é que se fala na síndrome do ninho vazio, neste caso específico as dificuldades são ainda maiores, porque estamos a falar de alguém que se sentiria provavelmente muito só, muito desamparado e sem ajudas visíveis. Há aqui uma questão muito interessante levantada por uma telespectadora. Uma comunidade. E, portanto, só Deus é que, de facto, tem esse direito de retirar a vida às pessoas. Doutora Cláudia, já que pertencemos a uma comunidade e porque esta conversa nos leva para o apoio aos cuidadores, uma vez que sabemos que o Estado muitas vezes esse apoio não é de forma alguma institucional, os vizinhos também têm ou devem prestar esse tipo de apoio. Nós temos deveres comunitários. Solidariedade. Exatamente. Eu não falo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, mas do ponto de vista dos afetos, do ponto de vista humano. Nós temos um papel comunitário, nós temos o dever de ajudar as pessoas que nos são próximas, neste caso fisicamente. Que isto é possível ainda hoje, não é? Portanto, nos meios mais pequenos existe uma solidariedade muito maior. Os vizinhos entre ajudam-se, não é? Até inclusivamente na terceira idade é possível ver um apoio entre as pessoas, ou seja, entre os velhinhos. De tal forma que muitas vezes os velhos não têm que ir passar o dia ao centro de dia porque há ali uma entreajuda.